Boa noite a todas e todos. O meu problema é essa história de gravar. Eu acho perigoso, viu? Para mim é um risco. Brincadeira. Eu não vou falar nada proibido aqui, né? Mas mas tem um problema de imagem, né? O problema é que quando grava, a gente fala diferente. Eu deixo de ser espontâneo, então é um problema, eu acho, né? Mas eu vou fazer de conta que não estão gravando nada e estou contente de estar aqui vendo vocês. Hoje é o primeiro presencial de 8 encontros, né? E eu vou tentar cobrir esse pedaço aqui, ó. Primeiro eixo, o eixo 1. Então, por quê? Porque os outros, né, principalmente o 2, é o que pega mais a temática, né, do conselheiro, dos conselhos, a questão, né, de como funcionam, como estão tendo dificuldades, que tipo de problemas e tal, e aí entra muito mais esse aspecto da troca, né? Então, hoje, eu vou tentar fazer uma coisa que é o seguinte: eu preparei isso aqui com cuidado, mas vocês não vão gostar muito, não, porque a minha apresentação, ela é um pouco pesada. Eu, inclusive, vou pedir para quem está lá mais no fundo, não vai conseguir enxergar, que venha mais para frente, para ficar mais fácil de ler. Mas esta apresentação vai ser distribuída para todo mundo. Então, vocês não se preocupem em anotar, é mais mesmo a questão de estarem prestando atenção só para, eventualmente, né, se quiserem levantar alguma questão, questionar e tal, para vocês poderem fazer. Eu vou pedir, no começo, para deixarem eu falar e para vocês irem anotando só as dúvidas. E vou tentar cobrir essa minha apresentação em meia hora. Eu duvido que eu consiga. Mas, enfim, é uma... Ah, não. Por que não está virando isso aqui? Por que não está virando? Eu não pus nem meu nome aqui, né? Não, é que não está virando. Por que não? Ah, tá, entendi. Tá. Obrigado. Então, meu nome é Jorge, né? Jorge Caiano. Não sou Geraldo. Eu sou médico de formação, mas eu sempre digo, sou um médico aposentado. Não respondo por nenhum cargo, não tenho responsabilidade. Então, eu falo como um da terceira idade. Eu me apresento mais como avô. Eu trabalhei bastante tempo na área de saúde pública, né? Principalmente na Zona Leste de São Paulo. Morei lá mais de 10 anos. Então, conheço bem uma banda que é a banda mais da área de São Miguel e Itaim Paulista. Mas também circulei pela Zona Leste, tenho participado de muitos debates, palestras, tal, em toda a região, inclusive até lá em São Mateus, Parque São Rafael, essas coisas. Então, é dessa experiência minha como profissional de saúde que eu venho acompanhando, né, o movimento de saúde, principalmente o movimento da Zona Leste, e eu acho, então, que todo o meu trabalho foi um pouco
nesta linha de apoio no processo de fortalecimento da organização e da participação da sociedade e dos trabalhadores para o controle social do SUS, né? Então, essa é a minha linha de trabalho. Acredito pouco nos gestores, pouco. E tenho, inclusive, por conta disso, né, o meu diálogo com o gestor é um diálogo meio complexo. Por quê? Porque eu tenho que se conhecer bem tudo para poder fazer questionamentos e é mais ou menos esse, hoje tem sido uma tarefa dos conselheiros municipais de saúde e não é uma tarefa simples. Por quê? Porque nós estamos falando aqui em São Paulo de uma cidade de quase 12 milhões de habitantes. E o SUS de São Paulo não é o SUS do Brasil. Não é. Infelizmente, ele é muito diferente. Dá até para a gente dizer que talvez nem seja mais SUS. Né? Talvez nem isso. Mas, enfim, nós vamos entrar um pouco nesse assunto, pegando um pouco pela história. Tá? Eu pergunto se dá para ler. Então, eu não vou ler, não vou pegar linha por linha de jeito nenhum, porque senão não chego até o fim. Mas isso aqui é bom para vocês, então, depois darem uma repassada. Né? Por quê? Porque isto está contando um pouco de uma história na ótica do direito. Exatamente aquilo que é o fundo, o pano de fundo, né? O direito à saúde. Né? Então, por exemplo, a gente está falando ali, ó, 1808. Por que a história está começando em 1808? É que, na verdade, antes disso, não havia propriamente política pública de saúde. Nada. Né? Quem precisava de alguma coisa na área de saúde, ele ou recorria ao barbeiro, que era o substituto do médico, e normalmente o que ele fazia era sangria, né? Ou ele recorria a pajé, quando ele é indígena, né? Ou algum curandeiro, né? Os curandeiros, os que sabem mexer com ervas e tal, né? Havia alguns jesuítas, poucos, mas que sabiam mexer com algumas coisas, mas eles trabalhavam principalmente com isolamentos, não faziam um tratamento, né? Eles sabiam isolar as pessoas. Então, era um pouco isso que tinha. 1808 foi a chegada, né, da comitiva de Portugal, né, tocado de lá, e veio parar aqui no Brasil, e com a presença, né, real aqui no Brasil, é que começou a acontecer alguma coisa na área de saúde. Né? E uma primeira coisa foi, no mesmo ano em que ele chegou, a inauguração da escola, a primeira faculdade de medicina no Brasil, que foi lá em Salvador. Né? É uma coisa interessante. E houve também, depois disso, a construção de alguns hospitais, não para fazer tratamento, porque não havia propriamente tratamentos cientificamente fundados e tal. Se fazia era basicamente guardar as pessoas e isolar. Era mais ou menos o que era possível de ser feito nessa época. Então, vejam, uma das preocupações era doença mental, hanseníase e tuberculose. Doenças que
levavam, de certa forma, naturalmente ao isolamento dessas pessoas, né? Doentes mentais, tuberculose e hanseníase. Isolamento. E em 1850, depois, então, de quase 50 anos do início da saúde pública, foi inaugurado o primeiro hospital psiquiátrico no Rio, né? Já com o nome de Dom Pedro, certo? Bom, todo esse período, o que era que incomodava? Não era a doença das pessoas, era a cidade. Era manter a cidade o mais saudável possível. E a forma de manter saudável a cidade era isolar os doentes. Era mais ou menos essa a política de saúde que havia na época, né? Então, depois nós temos a República, né? Em que você começa a ter um processo mais intenso de economia baseada no café, e isto levou a um aumento do contingente de trabalhadores e a necessidade de fazer assistência a esses trabalhadores para tentar garantir a produção e a exportação, né? Então, dessa época é que a gente tem, né, a preocupação com as chamadas epidemias em áreas urbanas, e o medo maior é que isso prejudicasse as exportações. Certo? Então, o que a gente tem aqui? É o Oswaldo Cruz. É o Oswaldo Cruz que passa a um cargo de diretor-geral, e ele vem aqui com uma política bastante rígida, baseada na defesa da vacinação contra algumas doenças, né? E uma delas era mesmo a varíola, né? Ele criou um código sanitário bastante pesado, né? Criou a chamada polícia sanitária. Então, era uma abordagem de saúde baseada numa proposta, digamos, alemã, né, da polícia sanitária, e você tem uma série de ações pesadas que foram vistas pela população como agressão, né? Isso gerou, na época da vacinação obrigatória, a chamada revolta da vacina. Isso foi uma coisa que mobilizou multidões com medo da vacina, né? Era mesmo uma coisa... Na época, as vacinas eram bem mais... provocavam muito mais reação, né? E havia, então, houve a revolta, né? Isso não foi uma coisa de um dia, 2 dias, foi uma coisa bastante demorada, né? Mesmo assim, o que é reconhecido é que, em 1907, ele tinha conseguido acabar com as epidemias no Rio, né? Principalmente no Rio e em Belém, lá no norte, né? Apontaram isso como resultado desta política, né? Mais rigorosa, tá? Então, você tem, depois disso, a extensão dessa política para a área rural, né? Para onde? Principalmente para as áreas de plantação, né? De café ou de produtos de exportação, certo? Então, as preocupações maiores na zona rural eram essas 3 aqui, ó. O amarelão, né? A ancilostomíase, a malária e a doença de Chagas, né? Que acometia principalmente as pessoas que moravam em casas de taipa e que acabavam acometendo milhares de pessoas e tal. Então, foram essas doenças que eram as maiores preocupações na área rural, né? Então, nós temos, em seguida, com
o próprio desenvolvimento da urbanização, nós tivemos um período em que foram criadas as chamadas caixas de aposentadorias e pensões, que são os precursores dos institutos de aposentadorias e pensões, né? Essas caixas foram criadas principalmente para trabalhadores ligados à exportação. Então, era tipo marítimos e ferroviários, né? E eram caixas por empresas, não eram por categorias profissionais, tá? O governo não entrava com dinheiro, então era o dinheiro do trabalhador e da empresa, e essas caixas começaram a prestar alguns tipos de serviços de saúde. Aí é que começa a chamada assistência médica de trabalhadores, certo? Só que eram poucos que tinham vínculo a essas caixas e que conseguiam algum atendimento em saúde, né? Então, nós tivemos essa lei do cara chamado Eloy Chaves, que é reconhecido como o iniciador desse processo da criação daquilo que depois acaba virando o INAMPS, e ele era chefe de polícia, né? Porque uma das preocupações era sempre a questão da revolta, das preocupações em que havia a necessidade de desenvolvimento de algum tipo de proposta para oferecer para trabalhadores, né? Então, isso vai se desenvolvendo depois para a era, né, Vargas, em que com o aumento da industrialização você tem a criação, então, do Ministério da Educação e Saúde Pública, que antes, até então não existia esse ministério, né? E também no chamado Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, ao qual acabou sendo vinculado os chamados Institutos de Aposentadorias e Pensões, os IAPs. O IAP, então, é um desenvolvimento das caixas, que aí passa a pegar uma categoria profissional, né? E não é mais por empresa, e eles passam a prestar também, além da aposentadoria ou pensão, passam a prestar assistência médica, né? E alguns deles que tem, digamos, tinha mais dinheiro, no caso, né, os industriais, bancários, eles tinham uma assistência melhor, uma assistência médica melhor, certo? Nesse período todo, é o período do prestígio do Vargas, né? Ele é chamado pai dos pobres, pai dos trabalhadores, institui a obrigatoriedade da carteira profissional, e a carteira profissional passa a ser a prova, né, e a possibilidade do atendimento em institutos de aposentadorias e pensões para ser atendido na área de assistência. E daí, essa ideia que ficou durante muito tempo arraigada na população de que quem tinha carteira tinha cidadania. Quem não tinha carteira, baú, tá certo? Então, essa ideia, né, além da obrigatoriedade da carteira, tem a questão da redução, da definição de uma jornada máxima de trabalho e a lei do salário mínimo, né? Por isso tudo que ele passa a ser visto como pai dos pobres, pai dos trabalhadores, né? Então, desses IAPs, né, alguns mais significativos são dos industriais, comerciários, marítimos, né? E esses aí que tinham uma estrutura melhor e prestavam uma assistência melhor, tá? Então, havia dentro dos IAPs, os IAPs mais ricos e os IAPs mais pobres, né? Então, se acentuava uma desigualdade, tá?
Nos anos 50, então, nós temos uma aceleração da industrialização e isto vai aumentando o processo de urbanização e a necessidade de oferta de mais serviços de saúde, né? E isto sempre, né, um modelo de prestação de serviços a base era o hospital, tá certo? Então, não havia propriamente uma linha de assistência que vinculasse a saúde pública, a saúde olhada do campo coletivo, né? Quem cuidava desse campo era o Ministério da Educação e Saúde, e quem mandava mais era o pessoal dos IAPs, né? Então, daí que a gente tem, né, um processo mais acelerado de desenvolvimento da assistência médica, baseada nos hospitais, e, com isso, uma cristalização da ideia de que saúde é assistência médica, né? E não um conjunto de serviços que abarcasse desde a prevenção até a promoção em saúde e a reabilitação além da assistência, né, médica. Tá? Então, a gente passa a ter, né, uma situação mais próxima da situação atual, em que você tem um aumento, não tão importante, mas um aumento da esperança de vida, expectativa de vida, e um aumento também das doenças chamadas crônicas, crônico-degenerativas, né? E não porque as doenças infecciosas tivessem baixado, mas é que em algumas camadas da população, as chamadas doenças da modernidade passam a ser mais importantes, né? Acidentes, envenenamentos, a violência, né? Então, mais próximo da nossa realidade atual, tá certo? Nestes anos, né, nós temos o desenvolvimento na Europa do chamado estado de bem-estar social. Né? O que é o estado de bem-estar social? É a ideia de que você deve trabalhar, enquanto Estado, com a política do pleno emprego, com a oferta de serviços públicos na área de educação, na área de saúde, na área de saneamento, moradia, transporte, enquanto direito. Né? O chamado estado de bem-estar é um estado que pressupõe que a população deve ser bem atendida no campo das políticas sociais para que ele possa produzir bem. Tá certo? O estado de bem-estar que foi criado como resposta à pressão, né, e ameaça comunista no mundo todo. Certo? O estado de bem-estar, ele é uma resposta dos governos à ameaça comunista representada, no caso, pela União Soviética. Tá? No Brasil nunca vingou, não, o chamado estado de bem-estar social. O que passou a ser mais ventilado foi essa vinculação da ideia de que a falta de saúde comprometia o desenvolvimento do país. Então, é o chamado sanitarismo desenvolvimentista, né? A ideia de que você tem que investir em saúde para que a saúde melhor da população, dos trabalhadores, se traduza por um desenvolvimento econômico maior. Certo? Foi um pouco esse o caminho alternativo, né, à ideia do estado de bem-estar social. Tá? Aí é que começa a pintar mais a ideia de que saúde tem que ser encarado como política pública, né? A saúde como um todo. Tá? Você tem, em 1953, então, a criação do Ministério da Saúde separado da educação. Né? Então, já vem em seguida a história do golpe. Né? Em 64,
E nesta época, nós temos em 66 a chamada unificação dos IAPs no INPS, né? E aqui começa a haver a inclusão de trabalhadores rurais, das empregadas domésticas, dos autônomos. Então, vai ampliando a base, né, de categorias que vão passando a ingressar dentro do sistema previdenciário, né? Isto leva a uma expansão muito grande da demanda por assistência. Sempre assistência de quem tem carteira, certo? Quem está incluído no INPS, né? Então, era chamada cidadania regulada, né? Regulada pela carteira, né? Nesta época ainda, nós tínhamos uma boa parte da população excluída da assistência. E quem tinha, quem estava excluído da carteira de trabalho, tinha altas taxas de mortes por doenças contagiosas, né? Doenças infecto-contagiosas que continuou matando muita gente. A gente tinha uma taxa de mortalidade infantil muito alta, na base de 90 para cada 1.000 nascidos vivos, que é uma taxa de país extremamente pobre, tá certo? Isso tudo na época do chamado milagre econômico, né? Alto crescimento, em que o próprio presidente dizia, a economia vai bem, mas o povo vai mal. Não sei se vocês lembram, havia até essa expressão do próprio governo, reconhecendo que eles priorizavam a economia em detrimento das chamadas políticas sociais. Né? É questão da prioridade, né? É onde você vai gastar mais dinheiro, né? Não era propriamente nesta concepção do estado de bem-estar, né? Aplicar em políticas sociais para que houvesse melhores condições para o crescimento econômico. Esse desligamento é que era o grande problema, né? Então, você tem, nesta época, né, a emergência dos movimentos sociais, movimento sindical, movimento de bairros, né, movimento de moradores, pressionando por alguns serviços públicos, né, e nesta época também é que você tem o fortalecimento do chamado movimento sanitário. Era um movimento principalmente de intelectuais, pesquisadores, professores da área de saúde, que foram trabalhando, né, um conceito de saúde como direito, né, e passaram a defender, né, a unificação do um sistema único de saúde que não separasse a assistência do chamado trabalho de saúde pública, que era o primo pobre, né, na área de saúde, que era a saúde pública, certo? E também a defesa da descentralização da assistência, né, para não ficar unicamente vinculado a uma estrutura centralizada, tá? E também a de participação social como projeto de mudança na área de saúde que dependeria de uma participação maior da sociedade, que precisaria de ser ouvida e passar a ditar as suas necessidades, né? Então, aqui tem uma lista que vários anos, mas eu não vou ficar repetindo tudo. Eu queria chamar a atenção, foi criado um fundo chamado de Ação Social, né? O FAS, Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social. Esse fundo, ele era voltado para a área social, mas boa parte do dinheiro que foi destinado para a saúde foi para financiar
a taxas praticamente negativas os hospitais privados, né? Foi nesta época que nós tivemos um grande crescimento dos hospitais privados, que foram construídos com dinheiro público, e esses hospitais, eles vendiam serviço para o setor público. Então, quem comprava o serviço era o INAMPS, certo? Então, o governo financiou a construção de hospitais, os hospitais cobravam do INAMPS para fazer a assistência médica, certo? Essa era o caminho da expansão do setor privado, né, que, na verdade, sempre olhou o chamado dinheiro público nesta ordem, né, nessa ideia de financiamento para eles poderem aumentar o lucro deles, tá certo? Nós temos vários projetos feitos, principalmente pela área da Previdência, né, com tentativas de melhorar a chamada assistência à população em geral, né? Uma delas, que é importante, é o chamado PIAS, né? Programa de interiorização das ações de saúde, ó, tá vendo? PIAS. Isso foi implantado principalmente no Nordeste e é mais ou menos a ideia do SUS que foi praticado durante um tempo, principalmente no Nordeste, né? A prestação de serviços de saúde pública junto com assistência médica, né? E daí a gente tem, em 1977, a criação do chamado Ministério da Previdência e Assistência Social e a criação do INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, certo? Então, é aqui que aparece o INAMPS enquanto um órgão separado da área da Previdência, tá? Bom, aí a gente entra na década de 80, né? E você tem o processo da redemocratização, 1984, né, marca o final oficial, né, da ditadura militar, certo? A chamada Nova República, e nesta época nós temos o chamado Programa de Ações Integradas de Saúde, né, as chamadas AIS. A AIS era um tipo de proposta parecida com o chamado PIAS, né, o Programa de Interiorização das Ações de Serviços de Saúde, mas que era mais amplo, se aplicava no país todo, né? Ações integradas de saúde. Essas coisas são basicamente de iniciativa da área da Previdência, propondo convênios com governos estaduais e municipais para que eles recebessem recursos do INAMPS para prestar assistência médica a não previdenciários, né? Então, essa ideia do dinheiro da Previdência atendendo a populações que não são da Previdência, né? Não têm carteira de trabalho e tudo mais. Este é o fundamento das chamadas AIS, né? E aí nós temos, então, a Conferência Nacional de Saúde, né, de 1986, que foi a chamada 8ª conferência, e esta conferência ela é considerada, né, um evento histórico, porque foi a primeira vez em que uma conferência de saúde recebeu a participação de centenas e centenas de representantes da sociedade para falar sobre saúde, né? Foi a primeira vez e foi, então, um evento que juntou cerca de 4.000 pessoas e foi aí que se aprovou, basicamente, os eixos principais do que seria o chamado SUS, né? Sistema Único de Saúde. Antes do SUS, nós tivemos, em 87, o chamado SUDES, Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, SUDES,
O SUDES era uma espécie de precursor do SUS, certo? Em 1987. Então, quando houve a Constituinte, entre 1987 e 88, a área da saúde trabalhou essencialmente em torno das propostas que foram geradas na Conferência Nacional de Saúde, na 8ª, certo? E aí é que entra... É legal. Eu estou achando que dá. Espero. Porque, veja bem, o que nós tivemos na Constituição, na chamada Constituição Cidadã, nós tivemos a afirmação da saúde enquanto um direito universal. Né? Então, esta ideia da universalidade é o eixo principal do chamado SUS. Né? Não tem mais a diferenciação entre trabalhador com carteira, tem direito à assistência, que não tem, vai recorrer à filantropia. Tá certo? Então, a partir da Constituição, é que nós temos, né, esses artigos de 196 até 200, que são... vai estar tudo colocado aqui embaixo, mas eu não vou conseguir entrar aí. Então, vocês vejam, né? A partir, então, da Constituição, nós tivemos um projeto de lei que seria para regulamentar esses artigos, né, 196 a 200, fazer um detalhamento maior do que seria o SUS, e que levou mais de um ano para ser aprovado. Né? A lei chamada 8080 é a chamada Lei Orgânica da Saúde, que só foi aprovada em 1990, porque, apesar de já ter saído a Constituição, houve um arrastamento no Congresso por 390 dias de um projeto de lei que, depois que foi aprovado, o Collor ainda vetou vários itens, principalmente no que dizia respeito a financiamento, porque ele não queria financiar o SUS, e a participação. Ele vetou vários itens que eram da Lei 8080, que diziam respeito a essas duas questões importantes. Isso acabou obrigando, né, o Congresso a aprovar uma outra lei, 3 meses depois, que é a chamada 8142. Esta lei, ela previu melhor a questão da participação da população, criando, então, as figuras, né, das conselhos de saúde nas 3 esferas de governo e das conferências também nas 3 esferas de governo. Tá? Então, daqui a gente tem, né, um conjunto de normas operacionais que são normas para a implantação do SUS, normas chamadas NOB, né? Normas operacionais básicas de 91, depois 93, depois 96, depois também as normas operacionais de atenção em saúde, DOAS, tudo formas de regulamentação e implantação do SUS, tá? 2001, 2002, nesta época, então, nós tivemos a implantação do Programa de Saúde da Família, que depois virou a Estratégia de Saúde da Família, né? E aqui eu marquei também a chamada Emenda Constitucional 95, que essa já é de 2016. A Emenda 95 foi uma emenda constitucional que congelou os gastos com saúde e foi chamado de emenda assassina. Por quê? Porque impedia o aumento, né, dos gastos com saúde, com educação, com... Bom, aqui está só anotado, mas... E aí nós tivemos, né, a pandemia da Covid, 700 mil mortos e, no mínimo, os 400 mil mortos que poderiam ter sido evitados se não fosse uma ação afirmativa, né, por parte do governo de que
vacina não prestava, que não deveria ser comprado, não deveria ser aplicado, que as pessoas virariam jacaré, que as pessoas não tinham que usar máscara, essas coisas todas que acabou, então, provocando muitas mortes de profissionais da saúde, mais do que a população em geral, porque eram quem atendia os doentes, né? Então, muitos profissionais morreram nesses 2 anos, mas, enfim, foi o período em que a população, de certa forma, acabou valorizando o SUS enquanto um sistema que, se não existisse, seria uma tragédia muito maior que a gente teria vivido nessa época, né? É uma coisa meio triste, porque nós tivemos 700 mil mortos, número que poderia ser muito menor, mas, mesmo assim, a população em geral percebeu que quem estava pagando o pato por essa situação eram os profissionais da saúde e que o SUS é que estava fazendo um mínimo, né, de esforço para conseguir atender a população, né? Principalmente ações de municípios e alguns estados que investiram mais fortemente na pandemia, tá? Então, para terminar, né, eu estou colocando aqui como desafios de hoje, né, que nós temos um sistema público, o SUS, mas, ao mesmo tempo, nós temos um sistema privado do lado. Esse sistema privado, ele atende, hoje, 53 milhões de pessoas, entre planos e seguros de saúde. Isso cobre 25% da população do país, né? Detalhe, aqui em São Paulo, nós temos 50% da população que tem algum tipo de plano ou de seguro. 80% dessas pessoas têm planos que são bancados pelas empresas empregadoras, né? Não é do próprio bolso, certo? No país como um todo, né, 73%, 3/4 das pessoas têm planos que são oferecidos pelas empresas empregadoras, tá? Aí entra essa história toda da uberização, né? Quanto mais uberização, menor a vinculação formal dos trabalhadores e, portanto, vai haver um risco maior de redução da população que tem assistência privada oferecida pelas empresas, né? E aí nós temos, então, como consequência, que o gasto público no Brasil é menor do que o gasto privado. Tá? É muito pouco comum um país ter um sistema chamado universal de saúde e em que o gasto público seja menor do que o gasto privado, né? Na França, por exemplo, o gasto público representa 80% do total das despesas com saúde. Então, na Inglaterra também, em torno de 80%. Isso significa que não tem, na França, Inglaterra e vários outros países, um sistema privado tão grande e tão pesado como aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, né? É isso que é interessante, tá? O nosso modelo copia essencialmente o chamado modelo americano de ser o país que mais gasta com saúde e, ao mesmo tempo, exclui 45 milhões de americanos de assistência. Quem são esses? Principalmente negros, principalmente os latinos, né, os chamados os migrantes, né, que são excluídos do sistema, tá? Então, eu vou cortar aqui, vou parar de falar, porque vocês vão ler aqui os chamados princípios básicos do SUS, né? A universalidade, que é a mais importante, e depois a equidade, a integralidade e a participação. São os princípios básicos, né, do SUS. Tem o chamado princípio organizativo, que é a chamada descentralização,
a hierarquização e a regionalização em saúde. Então, aqui tem um texto que dá para vocês lerem um pouco melhor, tá bom? E terminar aqui, né? O direito à saúde é uma conquista do movimento social. O SUS não nasceu da cabeça de alguns poucos, fruto de um processo político complexo que envolveu a sociedade, as instituições de ensino e pesquisa e o próprio Estado. Tá bom? Então é isso. Depois... Bom, gente, sou auxiliadora, como já fui apresentada aí logo no começo pelo companheiro João, mas a gente tem que cortar o Jorge. Se não corta, ele fica a semana inteira falando, e a gente tem o prazer de ouvi-lo, né? Porque ele traz muito conhecimento e isso tudo faz muito bem para a gente. Mas eu quero lembrar aqui algumas questões. Nós temos aqui o Conselho Municipal de São Paulo, representado pela Érica, e a nossa ENI, e eu, que também sou do Conselho Municipal, tenho aqui o pessoal da Secretaria de Cajamar, do Conselho Municipal, parabéns, isso é maravilhoso, obrigada, e é isso que a gente precisa. Vamos fazer aqui alguns acordos, né? Tive que cortar, que eu tenho o maior prazer de cortar ele, gente, por incrível que pareça, porque realmente a gente fica assim, ó, não dá nem para bater pensando, nem dizer, não fala comigo agora, porque realmente é muito interessante e importante. Mas a gente precisa abrir para vocês, tá? Então, a gente vai abrir 10 falas, eu quero fazer um combinado com vocês, 10 falas de 3 minutos ou 2 minutos e abre para mais. O que vocês acham? 2 minutos e mais pessoas? 15 pessoas? Não entendi o 15 e o 16. Mas... Não, vamos fechar então 16? Eu vou acordar aí, tá bom? Então, como foi acordado aqui e proposto aí pelo companheiro, vão ser 16 falas de 2 minutos. E aí, em cima do que foi colocado aqui pelo Jorge Caiano, vocês fiquem à vontade para perguntar quem é o primeiro. Calma, não precisa fazer fila, tá? Uma outra questão, quem não assinou a lista de presença, por favor, a Neide está ali, assine, porque é isso a nossa que nós temos que apresentar, tudo bem? Uma outra questão que eu quero lembrar para vocês, não esqueçam que no final vamos tirar uma foto coletiva, tá bom? Momentos como esse a gente não pode perder. Todo e qualquer registro é fundamental. Obrigada. Quem é o primeiro? Você, desculpa, eu vou pegando aqui, tá bom? Eu vou anotar, sim, senhor, obrigada. Ó, você está dando para ouvir, Lula? Não. Está ouvindo bem? A Lula tem uma questão, ela é surda, tá? Não é 100%, mas ela tem um pouco de surdez, então é preferível que fale no microfone, tudo bem, por conta da acessibilidade, ok? Então... Boa noite a todos, meu nome é Luiz Antônio, conselheiro gestor do Ambulatório da Criança de Guarulhos. E só queria duas coisas. Primeiro, 8% do PIB para a saúde ajudaria ou não? E eu queria entender que até que o 95, depois veio o arcabouço fiscal 200. Tem alguma complementação, tem alguma restrição com relação ao financiamento da saúde? Obrigada. Quem é o próximo? Vamos fazer um bloco de 5, pode ser? Não, 6 vezes 3, 18, de 6... Ou 4 vezes 4, 16, o bloco de 4, tudo bem? Qual o seu nome? Seu nome e o local. Fica a seu critério a resposta. Fica a seu critério. Boa noite a todos, meu nome é Fátima. E essa apresentação está na mão da nossa vereadora. Já vai estar disponível, todo mundo que acessar. Obrigada pela oportunidade. Eu estou aqui junto com mais 13 colegas representando os conselhos locais
que a gente auditou em lei mesmo, regimento interno, substituindo o conselho gestor por conselho local. Represento um dos conselhos local no município, e também o Conselho Municipal de Saúde, recentemente, de dezembro, Alessandra? Dezembro? Certo, 2026, 2028, quero agradecer a todos pela acolhida, pelo espaço, pela bela apresentação. Talvez o meu contexto esteja ali no módulo 3, no eixo 3, módulo 7, orçamento, financiamento e auditoria, mas eu gostaria de passar agora com relação à proposta do Jorge. Quando ele coloca 73%, me corrige, Jorge, se eu estiver um pouquinho equivocada aí na colocação, 73% da população comprometida diretamente com a saúde em função da pejotização, em função daquilo que deixa de financiar em saúde básica, dentro da atenção primária, programa Saúde da Família, esse um dos grandes pilares de discussão, inclusive no nosso município, com os colegas aqui que hão de concordar comigo, quando a gente coloca qualidade em equipamento, qualidade buscando financiamento para garantir uma excelente ou pelo menos aproximado da qualidade de vida para o trabalhador, já encerro, meu amor, para o trabalhador, que é uma preocupação extrema, nós estamos preocupados, Jorge, com essa relação da pejotização, com a relação de investir em medicamento, aumentando as receitas, aumentando a dispensação, com isso criando grandes laboratórios, sendo financiado por todas as etapas governamentais, e a inserção de mais laboratórios, a inserção de produção de medicamento, formação má qualificada para inserir nesse mercado nosso, que é gratuito. Então, a gente realmente, isso tudo é uma proposta, que talvez escapa aqui do nosso entendimento, mas uma proposta de desqualificar o SUS, desfinanciar o SUS, fazendo com que a gente se desgaste nos nossos territórios e tenha que assumir parte desse serviço para a saúde pública, em detrimento da proposta de qualidade e enriquecer os grandes financiadores medicamentosos, laboratoriais, hospitais particulares e privados. Então, é essa analogia que eu gostaria de passar hoje da nossa grande preocupação em financiar a terceirização em detrimento daquilo que é a proposta do SUS. Obrigada. Pessoal, só vou fazer uma observação. A gente abriu para nós mesmos aqui, mas é referente ao que foi debatido agora. Por quê? A gente vai passar por todos esses conteúdos que está ali no quadro, tá? Que são o quadro de atividades que a gente vai ter. Então, não adianta, até ele vai saber falar tudo sobre isso aí, mas é em cima do que já foi explanado. Tudo bem? Para que a gente não, tudo bem. E também vamos respeitar o tempo, por conta que a gente quer dar oportunidade para todo mundo falar. Agora vai ser a Olímpia de Cotia. Obrigada. Boa noite, eu faço parte do Fórum Popular de Saúde lá de Cotia. Mas eu vou abrir mão da minha fala, porque eu ia perguntar sobre Conselho Gestor de Unidade, mas está dentro de outro eixo, né, doutor Jorge? Então, eu vou abrir mão, tá? Falo na próxima. Alguém mais para fechar esse quadro aqui, esse bloco de 4? José Roberto Briziguelo, Fórum de Guarulhos. Ô Jorge, por favor, algumas coisas. Quando você fala vacina, até hoje, temos até idosos hoje que não tomam vacina, que falam que a vacina mata. A vacina é para matar. Isso é uma coisa. Uma outra coisa também, como você fala lá, saúde, saneamento, eu vejo na minha coisa ao contrário, né? Nós precisamos ter dessas coisas para termos saúde, né? Não sei se eu estou equivocado. É que precisamos ter saneamento, precisamos ter várias coisas, vários aspectos para termos saúde. E uma outra coisa, Jorge,
temos médicos também, remédios homeopáticos, remédios não... Eles falam que não receitar drogas, né? E uma outra pergunta para você, nós temos um grande problema nisso em Guarulhos, a falta de geriatra. Se realmente idosos realmente precisam realmente ser atendidos por geriatra. Obrigada. Mais um para fechar o bloco de 4, por favor. Quem mais? Gente, é o momento de tirar as dúvidas, senão a gente não casa, né, o que a gente pegou com o que a gente pode ter a dúvida aí. De qualquer forma, passar para o Jorge e depois, se alguém quiser mais, fica para o segundo bloco. Não, é bom não ter muita gente querendo pegar o microfone e tal. Inclusive, uma pegou e vai deixar para outro dia para falar, né? Eu acho ótimo. Eu confesso para vocês que nem sempre eu estou entendendo exatamente as falas. Luiz, por exemplo, né, que está falando a história de 8% do PIB em saúde. Só para tentar clarear. Hoje a gente diz que o setor público, gasto público da União, dos estados e dos municípios com saúde não atinge 4% do PIB. Tá? 4%. O gasto privado hoje atinge cerca de 5,9% do PIB. Então, nós temos um desbalanceamento em que o gasto público representa cerca de 40% do gasto total com saúde. Né? Então, o que ele está falando de 8% seria o dobro daquilo que hoje é o gasto público com saúde. Né? Numa defesa genérica de uma mudança possível, o chamado movimento da reforma sanitária está defendendo que a gente consiga chegar, nos próximos anos, a atingir 6% de gasto total com saúde, gasto público. Porque 6% já seria aumentar em 50% o que é hoje o gasto público. E quem é que teria que soltar mais dinheiro para chegar nesses 6%? Seria o governo federal. Por quê? Porque os municípios, nesses últimos anos de implantação do SUS, eles aumentaram significativamente os gastos com saúde e eles estão muito acima do chamado percentual mínimo de recursos arrecadados com impostos próprios destinados à saúde. Pela lei, é 15% que eles têm que gastar com saúde. A maioria está gastando mais de 25%. A maioria dos municípios. Isso independente da cor política do partido que está no governo. Por quê? Porque há uma pressão de demanda e quem está tentando responder essa pressão de demanda é o município. E por que o governo federal ele puxou o freio e não está gastando bastante com saúde? É porque ele está constrangido hoje com a chamada estabilidade fiscal. Né? Então, isto é o que o mercado exige. Né? O mercado está exigindo que o governo banque e gaste para pagar os juros da dívida, e hoje os gastos com juros da dívida representam quase R$1 trilhão. 1 trilhão é cerca de 5 vezes o que o governo hoje gasta com saúde, o governo federal. Tá? Só para pagar juros. Então, o mercado exige que o governo deixe de gastar com políticas sociais para pagar juros da dívida. Isto é que a gente está vivendo vários anos, né? Esse choque entre a pressão do mercado com a pressão da população por melhora
nas políticas sociais e principalmente nos gastos com saúde, né? Então, esse é um assunto que, claro, né, não deveria ficar só no último dia, ele vai percorrer praticamente a ação dos conselhos como um todo, na medida do possível, vai ter que entrar nesse assunto, né, o tempo todo, porque é um assunto realmente complicado e que não está bem resolvido ainda hoje, tá? E eu não entendi bem essa história da pejotização versus os 73% que eu falei. Só para esclarecer, né? Quando eu falei 73%, é das pessoas que têm planos de saúde, 73%, quer dizer, 3/4, são bancados pelas empresas empregadoras. Tá? Então, o que eu falei da pejotização é o seguinte: se aumenta muito a pejotização, vai reduzir o trabalho, o mercado de trabalho formal das pessoas que têm carteira de trabalho, né? E são estas pessoas que as empresas bancam o plano de saúde, né? Quando entra a pejotização, acaba, né? Até o vínculo da pessoa com a empresa, ele passa a ser um prestador de serviços, então ele não tem mais direitos, por exemplo, assistência médica da empresa, tá certo? É isto que acaba gerando essa crise ao longo do tempo, né? A tendência seria de haver uma crise no mercado dos planos de saúde. Mas eles não estão vivendo essa crise hoje, tá? Nós tivemos, nesses últimos anos, com a própria recuperação da economia, um aumento da população que tem planos e seguros, né? O governo está comemorando uma das mais baixas taxas de desemprego, né, no Brasil, nesse ano, tá certo? Isso não significa que boa parte da população tenha emprego formal. Não é isso, né? É que muita gente está trabalhando pejotizado mesmo, ou mesmo sem pejotização, né? Trabalhando no mercado paralelo, digamos, né? Fazendo bicos, essas coisas todas. Então, nós temos uma quantidade grande de pessoas trabalhando não com empregos formais, tá certo? Agora, nós temos mesmo um problema ligado com medicação que é real, né? Há um empuxo de mercado para aumentar o consumo de medicamentos e toda a preocupação da indústria farmacêutica é que o governo deixe de regulamentar, né, e deixe de exigir receitas médicas e tal, para liberar a venda de qualquer tipo de medicamento, certo? E nesta toada é que entra muitos dos medicamentos de altíssimo custo que as indústrias querem estimular, né, que as pessoas consumam, mas como elas não têm dinheiro para consumir, elas pressionam o governo para pagar por esses medicamentos, né? Hoje nós temos medicamentos que custam 3 milhões de reais um tratamento. Um tratamento, né? E isso está incorporado dentro do SUS. O diacho é esse. Mas, lógico que para acessar esse medicamento tem um conjunto de normas que o paciente tem que estar dentro dessas normas para que vale a pena ele tomar esse medicamento. Tá certo? É isso que é a normatização dentro do SUS, ela tem que ser rigorosa, porque senão vai ficar parecendo que qualquer pessoa tem que acessar um remédio que custa 3 milhões, mesmo que esse não seja o tratamento correto para essa pessoa. Tá certo? A outra questão que eu acho que eu queria estar levantando tem a ver com uma coisa que eu acabei não passando,
Veja aqui, ó. Eu queria passar que a universalidade é um princípio essencial do SUS, porque este artigo aqui, ó, é da Constituição 196. Eu falei que nós temos os artigos 196 a 200, né? Mas esse eu queria ler para vocês, né? A saúde é direito de todos. Saúde é direito de todos. É isso que está dizendo que é universal. Tá? E dever do Estado. Só que é um dever que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que procurem reduzir o risco de doença. Então, o que é isso? É o conjunto das políticas públicas de moradia, de trabalho, de segurança no trabalho, de saneamento, né? De educação, de lazer, de melhora do meio ambiente, de forma que ocorra a redução do risco de doença e outros agravos. Outros agravos são acidentes, essas coisas, né? E aí vem o E, que vem depois de garantido essas condições que visem a redução do risco, que é o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, nós temos um conjunto de políticas sociais que não são da saúde, que são mais importantes no sentido de melhorar as condições de vida das pessoas e reduzir ao máximo a emergência de problemas de saúde, tá certo? E aí é que entra, então, a importância dessa ideia, né, de que o SUS e a saúde, ela tem que ser pensada como direito à vida, direito a uma vida digna, né? Este é o enfoque mais importante que a gente está sempre deixando de lado. E no campo, né, da prestação de serviços de assistência médica, que é o do plano de saúde, né, a gente está olhando a saúde como uma coisa que está na dependência da assistência médica. E isso daí é um erro do ponto de vista de conceito de saúde. Certo? Isso que eu acho que é importante ficar bem claro, né? Olha, geriatra, certeza, né? Gerontólogo e geriatra são especialidades cada vez mais necessárias. Tá? O grande problema é que nós não temos estes profissionais em quantidade suficiente. Não temos. Então, na verdade, nós temos que contar com médicos generalistas que saibam tratar boa parte dos problemas dos idosos e que o geriatra e o gerontólogo realmente sejam uma assistência de segunda linha, quer dizer, especializada, tá certo? Que a pessoa vai acessar se o generalista não conseguir resolver o problema dele. Né? Um pouco essa ideia de que nós temos que ter um sistema que se defende no SUS, hierarquizado, né? Integral, porque deve atender todos os tipos de problemas, mas tem que ser hierarquizado no sentido de atender os casos dependendo do grau de complexidade, certo? Estou falando. Bom, gente, a gente vai ter que só inverter aqui um pouquinho a lógica. Nós vamos ficar todos nós de pé, olhando para lá, de frente para lá, que a gente vai tirar foto, porque senão daqui a pouco vai dar um esvaziamento e aí não sai todos vocês na foto. Tudo bem? Você que é um pouquinho maior do que eu, você pode passar lá para frente. Desculpa. Tudo bem, gente? Só levantar. Quem for menor, fica aqui na frente rapidinho. Aí depois a gente volta já com as 4 pessoas para fazer a intervenção. Obrigada, viu, Neide? É só virar. Isso, é só virar para cá. Sendo os menores, ficar aqui na frente. Tá bom, gente, temos que agradecer também o pessoal do Conselho do Rio Grande da Serra, hein? Quem são? Parabéns, obrigada aí.
É longe, vai. Quem é os menores é que só passa para frente. Tiro. Não, é porque senão pode ir alguém embora e aí vai ficar, não vai aparecer na foto. Vem só trazer a faixa aqui, por favor. Só juntar assim, quem é os menores, eu como sou a maior, vou ficar aqui, viu, gente? Isso, faz favor, Neide. A Neide vai pedir alguém para vir tirar aqui a foto. E aí ela vem junto, é rapidinho, gente. Na próxima a gente aproveita a nossa deputada, viu? Porque... Já vem? Ó, você tira aqui, aí, tá bom? Eu tenho que sair alta e bonita, viu? Senão já viu. Tudo bem, gente? Se aproximar dos maiores, ficam mais atrás dos menores. Os menores na frente, por favor. É Lola. Aqui, Lola. Aqui a Marilene, aquela senhora. Tudo bem? Vamos mais para cá, ó. Fica aqui, aí, João. Vem mais para cá. Espera aí que é já. Pronto. Valeu, obrigada. Pronto, só vai enrolar e a gente volta para os nossos lugares. Daqui a pouquinho, gente, mais meia horinha a gente já está encerrando, tudo bem? Valeu, meninas. Pessoal, eu tenho alguns lembretes aqui, tá? Eu vou falando aqui enquanto vocês retornam para os seus lugares. Vamos, pessoal. Todas as aulas, a gente avisou que a primeira e a última são presenciais, por uma lógica, né? Que a primeira a gente vai apresentar e tudo mais, e as demais vão ser virtuais. Lá no dia que for passado o link que for virtual, vai ter a listinha de presença, tá? E tem que garantir estar o tempo todo online, tá? Se a internet estiver ruim, vê um local que não esteja, veja o que é melhor para que vocês possam acompanhar. Vocês viram quanto a grade está riquíssima. Não dá para a gente perder, a gente reclama muito que nós não temos formação, Quando a gente tem, então vamos abraçar, né? Acho que toda e qualquer oportunidade que venha nos fazer uma pessoa melhor em conhecimento, é isso que a gente precisa, né? Então vai ficar aí o alerta, tá bom? Então, na próxima quarta, todo mundo lá presencial. E assim, o Jorge vai voltar, porque ele só falou do primeiro, né? Do primeiro. E aí a gente vai definir ali o segundo e o terceiro, porque o Jorge Arada também vai dar uma aula para a gente, que você conhece muito bem, né? Então, a gente está tão chique, gente, tem tanta gente importante com a gente, principalmente vocês, hein? Sem vocês, não seria possível essa formação. Não tenha dúvida disso. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vai continuar. Tinha duas pessoas que tinham se colocado, a Lola, que quer falar, e depois acompanha. Qual é o seu nome? Lilian. Você é de onde? Guarulhos. Lola, por favor. Boa noite.
Obrigada. Eu não tenho uma pergunta, eu só quero dizer o seguinte: eu represento a Associação dos Idosos com Autismo. Existem 2 tipos de autismo. Existe o autismo visível, que você olha para aquela criança e diz, é autista. Mas 3% da população infantil é autista, e a gente supõe que mais ou menos 3% da população adulta também seja autista sem diagnóstico. Isso é muito grave. O SUS não cuida. Eu parto do pressuposto que na população de rua e entre os dependentes químicos, tem muita gente com transtorno do neurodesenvolvimento sem diagnóstico. Isso é um problema para o futuro. Parabéns. A Lília também. Depois da Lília, mais. Alguém mais? Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. Eu tive uma oportunidade de fazer um curso importantíssimo como esse, em plena pandemia, em 2022, online, também pela Fiocruz. Meu nome é Lília Arruda. Eu sou, com muito orgulho e com muito amor, agente comunitária de saúde no município de Guarulhos. Já fui conselheira municipal e quem coloca o pezinho uma vez na luta, coloca os 2, o corpo inteiro e não tira mais. Estou muito orgulhosa de ter meus colegas aqui de município e eu gosto bastante da linha cronológica. E nós fomos ali, professor, até 2026. E eu tenho uma preocupação e até uma ansiedade, né? É um momento de desabafo, mas é uma preocupação, sim, com o futuro do SUS, com o futuro da saúde pública no Brasil, haja vista que durante aquele período, onde no mínimo 400 mil mortes evitáveis, né? E nós tivemos um ataque enorme que era para, inclusive, desmontar e acabar com a participação, o controle social. E isso vem muito das escolhas essas que teremos esse ano a fazer, temos que fazer com muita seriedade. Acredito que os que estão aqui, estamos todos numa mesma sintonia, mas essa preocupação, e uma preocupação também com a pirâmide, que ela vai se inverter, igual aqui, a maior parte do público é de uma idade adulta para uma idade mais madura, né? E a pirâmide vai inverter. Nós estamos envelhecendo e nós temos jovens que já não acreditam mais na questão de Instituto de Previdência, né? Não há uma educação para isso, uma educação para esse futuro. Como eu ouvi aqui também ruídos, e ruídos verdadeiros, né? De que tem jovens que nunca soube o que era o INAMPS, o INPS, né? Assim como temos, né, pessoas que nunca tiveram, acredito, que muito dificilmente tiveram uma assinatura em carteira, um registro. E na época da pandemia, que fomos os heróis, e também um grande número que infelizmente perderam a vida, mas hoje, e é um período de tempo muito curto, nós somos extremamente atacados diariamente, e principalmente por pessoas que estão para proteger, trabalhar pelo Estado, e proteger o Estado, e proteger a saúde, e atacam os trabalhadores da saúde. E geralmente, essas pessoas são jovens, não conhecem a trajetória, não conhecem a história e não veem que essa torre, provavelmente, essa pirâmide estará invertida e que nós dependemos dessas pessoas para cuidarem de nós lá na frente, né, do nosso envelhecimento. Em contrapartida, também há a questão de que hoje eu percebo os jovens adoecendo muito mais cedo do que nós, quando éramos jovens. E para concluir, e em contrapartida, muitos deles só vão ter o contato com o SUS quando vão fazer um curso técnico de enfermagem para tentar uma inserção dentro do mercado de trabalho. Aí que eles vão ter a intensidade do que é o SUS, porque só via o postinho de saúde ali que nunca usou, e só vai entrar para tomar a vacina por causa do curso. Então, são essas nuances, essas camadas, para uma questão do futuro, o que o senhor, dentro da sua experiência, agradeço muito pela sua aula, o que o senhor vislumbra e no que a gente pode se fortalecer. Muito obrigada e desculpa se me estendi. Boa noite a todos. Sou Alexandra, sou conselheira
Municipal de Cajamar e sou também secretária executiva do Conselho Municipal de Cajamar. Só para falar sobre a conferência de Cajamar. Cajamar. Isso, sou secretária executiva também do Conselho Municipal de Cajamar. Sobre a conferência. Você falou sobre a conferência? Sim. Posso continuar? Sobre a conferência. É muito importante, de suma importância, né, a conferência. E lembrando a todos que esse é um momento essencial, que esse ano nós temos conferência nacional, a 18ª conferência. E então, aí é o momento dos conselheiros abrir a voz, falar e mudar algumas, ou colocar algumas diretrizes, né? Agora é um momento de luta, então lembrar dessa parte. Então, só reforçando essa questão da conferência, que é de suma importância. Ele aqui, depois a Marilda, tá? E você responde. Boa noite a todos e todas. Sou Eric, lá de Rio Grande da Serra, no ABC Paulista. O microfone tá bom. Eu acho que era importante o companheiro falar também um pouco dos avanços que nós tivemos no SUS com os governos progressistas. Eu acho que isso é muito importante para a gente, porque a gente sai ali, né, daquela parte onde o pobre só tinha acesso ao atendimento médico quando tinha a filantropia, e quando não tinha, eram colocados em manicômios, aqueles hospitais mais afastados, que era justamente aquilo que você falou, que era o fato de isolar a pessoa. Mas também falar dos importantes avanços que nós tivemos nesses governos progressistas, principalmente de Lula e Dilma, e o SUS deu uma boa, principalmente quando a gente fala dos programas sociais, e aí tem a estratégia de saúde da família, a questão do Mais Médicos e também o SAMU, que é muito importante, acho que é o que mais salva vidas no nosso país, o SAMU e as pessoas que trabalham com isso. É isso. Obrigada. Vamos encerrar agora na Marilda, tá? Já passo para você. O segundo bloco, sim. Marilda. Eu gostaria, como foi colocado aí na linha do tempo, tão bem colocado, que falasse um pouquinho da importância do movimento de saúde e, né, o que ele proporcionou e que esse movimento ele continua vivo aqui entre nós e que a gente acho que precisa acender, né, esse fogo aí nos territórios, principalmente com as demandas que nós temos, novas demandas, não é? E então acho que gostaria que falasse um pouco isso, a importância do movimento de saúde. E a outra questão, né, quando você trouxe a questão aí da infância, dos bebês que morriam no primeiro ano de vida, que isso mudou completamente, não é? Eu sou da área da infância e da juventude, mas eu gostaria que você falasse um pouco da questão racial, né? Porque você traz lá, né, que como a gente preta sempre ficou na margem da margem, eu acredito que a gente ainda continua na margem na questão da saúde, a questão da violência obstétrica, a questão da nossa hipertensão, que ninguém cuida direito. Então, queria que você falasse um pouco aí no seu olhar dessa questão racial, como um desafio aqui para todos nós, para avançar na saúde. Eu olho a minha família e eu fico vendo lá o acidente de AVC, e eu penso sempre que eram coisas que poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse sido cuidado e tratado com direito, que nem você colocou ali, né? Direito à vida. Só lembrando, gente, que antes, como ele falou, era filantrópico, hoje é pilantrópicos. Alô. Rafaelita, né? Ela me pegou aqui do lado e falou assim: você não falou nada de Santa Casa.
Então, é verdade, Santas Casas tem toda uma história, né? Agora, existem santas casas de vários tipos, né? E o que anda aparecendo mais na imprensa hoje são as santas casas controladas por grupos de médicos que acabam meio que privatizando a Santa Casa de tal forma que a assistência acaba virando um negócio. Então, é uma distorção do projeto das Santas Casas, que eram antes, né, as instituições que faziam atendimento, seja pelo INPS, seja pelo INAMPS, mas também faziam atendimento gratuito, né, de toda a população e tal. Então, essas Santas Casas, a maioria delas foram criadas mesmo por iniciativas da sociedade em cada local, né? Então, isso tem toda uma história que precisa ser valorizada e, ao mesmo tempo, hoje fica muito difícil de você tratar as Santas Casas como se fosse uma coisa única, igual, né? Tem histórias e histórias de vários tipos envolvendo, né, tanto coisas boas quanto coisas complicadas, né? Sobre a história do autismo, eu queria estar cumprimentando mesmo, né, por conta do fato de que o tema ele aparece com cada vez mais importância, né? Nós temos vivido um risco hoje cada vez maior de haver um hiperdiagnóstico, hiper no sentido de uma inflação, né? Porque dentro dessa ideia, né, de aumentar o contingente de pessoas que podem ser classificadas dentro do grupo, né, dos transtornos do autismo, né, nós temos outros interesses que estão por trás também, né? Então, não, mas são interesses que, lógico, né, os grupos de defesa dos direitos dos autistas têm que afastar esse tipo, né, digamos, de distorção, né, da defesa de direitos, certo? Mas os planos de saúde são muito mais poderosos, eles têm interesse em criar o mito do hiperdiagnóstico. Sim. Porque se eles forem tratar 30% com autismo, eles não têm nem como. Então, é verdade. Existe um mito de que existe existe um mercado. Tem os dois lados, né? Eu acho importante, sim. Sim, é um tema de todo jeito, né? Que é um tema bastante importante, é complexo, né? Não há uma solução simples, né, para se encaminhar esse tema, né? Eu acho que dentro do SUS e dentro da ideia de atenção primária em saúde ou atenção básica, o tema do autismo vai ter que ser cada vez mais trabalhado por profissionais da atenção básica. Tem que ser trabalhado, né? Porque o autismo, na verdade, um grande aspecto importante é que o diagnóstico é um diagnóstico processual, né? E o acompanhamento e o tratamento também é processual. Então, ele tem que ser generalizado dentro da atenção básica. E aí é que entra o desafio de a gente entrar com um conceito de atenção básica de qualidade. Aí é que entra a questão da qualidade, né? Porque, na maior parte das vezes, a atenção básica é vista como uma atenção chulé, atenção de baixa qualidade, atenção ruim. E é por isso que a gente tem problemas no desenvolvimento da proposta de atenção básica ou atenção primária como estruturante do sistema de saúde, né? Ele teria que ter uma boa qualidade para poder realmente orientar
a atenção de média e alta complexidade. Mas, para isso, ele tem que ser de boa qualidade. Tem que ter agentes comunitários com formação, tem que haver processos de formação permanente, né, de todos os profissionais da equipe de saúde da família, certo? Aí é que entra o detalhe, né, da importância da existência de todo um processo dentro do SUS que incorpore a formação contínua, né, a formação, educação permanente em saúde, certo? Foi falado sobre a questão da conferência, né, lá de Cajamar e tal. Este ano é um desafio de estar se marcando, né, para esses próximos meses, né, as conferências preparatórias para a conferência estadual, certo? Não é obrigatório, né, para os municípios, mas quem puder fazer, é bom que faça, certo? E aí o Eric está falando também da importância, né, tanto do SAMU quanto dos governos, né, a partir de Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e mais meio, né, um tantinho, que deram um período de recuperação do SUS, tá certo? Que é importante que se reconheça, né? Houve toda uma série de esforços, mas houve também um monte de dificuldades para que isso acontecesse, né? Porque o direito à saúde não é uma coisa que é consenso, digamos, né? O Congresso, ele passou o tempo todo bombardeando, né, essas tentativas de desenvolver o SUS como se deve, tá certo? A gente tem, no período mais recente, né, nesse Lula 3, uma tentativa, mais uma, de recuperação do sistema de saúde, né? Agora, com a história do Mais Especialistas e tal, com uma promessa de muito mais recursos, né, para essa área de saúde, certo? Que nós não tivemos nos outros períodos, né, do Lula e da Dilma. Não houve, por causa da história das restrições fiscais, tá? Então, a Marisa está pedindo para falar um pouco sobre o movimento de saúde, e eu pus exatamente isso aqui, ó. Essa Joana Aparecida, ela fez um trabalho para relatar, né, a participação popular aqui em São Paulo, tá? Então, ela fez todo um trabalho de pesquisa junto ao movimento de saúde aqui em São Paulo, e é importante essa frase aqui, né? A participação na gerência das políticas públicas é reivindicada desde o final da década de 70. O primeiro Conselho Popular, essa ideia de Conselho Popular é diferente do Conselho Oficial, Conselho de Saúde, né? Foi implantado em 1978, no Jardim Nordeste, que é um bairro lá da região leste. Na Zona Leste, houve crescimento de vários movimentos de bairro e criaram conselhos populares em dezenas de bairros na Zona Leste, né? E a ideia era mesmo de ser conselhos só com gente da população, tá certo? Que entrava em contato com serviços de saúde, mas não para fazer parte, digamos, oficial do comando daquela unidade. Sim, para que a população se organize numa estrutura própria, né? Por isso que eu coloquei também em seguida esses 3 itens aqui, porque durante um bom período, né, dos movimentos populares, a demanda maior era para conquistar algum tipo de assistência, seja assistência em unidade básica, seja assistência hospitalar, tá certo? E aí é que houve uma mobilização de populações de bairros e mais bairros para pressionar para conseguirem equipamentos como unidade básica de saúde ou
hospitais, certo? Isso tudo é que gerou aqui em São Paulo uma situação engraçada, porque no tempo do Maluf colocou um secretário que era o Adib Jatene, e esse Adib, ele não tinha medo de ser chamado para ir nas assembleias populares no interiorzão, né, de São Paulo, e ele ia e subia em caminhão de palanque, né, caminhão de comício, ele ia lá e ouvia a população, as demandas da população, e inclusive assinava publicamente o compromisso de dar algum tipo de encaminhamento para aquela demanda. E ele conseguiu, durante o governo Maluf, um financiamento do Banco Mundial para uma coisa que foi chamada de Plano Metropolitano de Saúde, que foi a ideia de um financiamento para a construção de várias unidades básicas e vários hospitais, não só na cidade de São Paulo, como também na região metropolitana. Foi chamado de Plano Metropolitano de Saúde, né? E neste período é que houve uma expansão muito grande da rede de unidades básicas, tá? E de hospitais. Então, houve uma espécie de uma conjunção de interesses, porque não sei se todo mundo sabe, o Jatene, ele era socialista. Ele era vinculado ao Partido Socialista, não o socialista agora, né, mas ele era socialista antigo, tá certo? Era progressista. E ele foi colocado como secretário porque ele era um grande cirurgião, tá certo? E ele não tinha mesmo, realmente, nenhum preconceito contra movimentos. E ele falava sempre que o povo não tem que ir, né? Quem indica. Então, como o povo não tinha, ele fazia questão de prestigiar, né, o povo, para ouvir o povo e ouvir as demandas do povo, né? Então, é uma coisa interessante. Isso que levou ele depois para o Ministério, né? E no Ministério ele acabou inventando a ideia da contribuição provisória para a movimentação financeira, CPMF, que foi uma tentativa, na época, de solucionar essa questão da falta de dinheiro para o SUS. E a CPMF, ele começou basicamente com uma pressão dele para ser criada uma taxa específica para a saúde, né? Depois acabou degenerando para outras coisas e tal, mas, enfim, ele tem um papel nessa história da implantação da contribuição, né, do CPMF, tá? Enfim, acho extremamente importante, talvez não tenha ficado claro aqui, essa questão do destaque de que, naquele processo todo da Constituinte, houve mobilizações de populações de bairros para acompanhar o processo da Constituinte, né? Houve uma preocupação de acompanhar. E, inclusive, um profissional que era vinculado com os movimentos populares, ele foi eleito deputado e foi lá na Constituinte para defender as propostas do movimento de saúde, né? Está vivo ainda, né? Agora, a questão racial é uma questão, talvez, uma das mais sérias que a gente tem dentro do SUS, né? Existe toda uma tentativa de se trabalhar o tema da saúde da população negra, e há uma preocupação com o reconhecimento de que a estrutura do SUS, muitas vezes, é uma estrutura que tem um racismo institucional entranhado dentro dele, né? E se essa questão do racismo institucional não é uma coisa tão simples de ser trabalhada, né? Na verdade, a gente percebe que muitos profissionais de saúde têm um olhar específico em relação à população negra, principalmente as mulheres, no sentido de fazer uma discriminação mesmo, né? E não é uma discriminação descarada, né?
São formas de atendimento, formas de tratar a população negra que acaba afastando essa população da assistência, né? E trabalhar isso não é uma coisa simples. Por quê? Porque a maioria das pessoas que é racista nega, né? Até porque hoje ele pode pagar caro pelo racismo. Então, ele nega, mas ele está, no fundo, né, na prática cotidiana dele, com práticas racistas. Então, trabalhar isso dentro da institucionalidade, quer dizer, dentro dos serviços, não é muito simples, né? Não é, digamos, nada simples, certo? É por isso que entra, muitas vezes, o grande debate, né? Até que ponto a formação de profissionais que tenham origem na própria população mais pobre, na população negra, na população indígena, quilombola, não é um caminho para tentar enfrentar essa questão do racismo institucional, né? Aí entra toda uma polêmica sobre a qualidade da formação, né? Porque quando você tem muitas escolas, você passa também a ter problema de qualidade cada vez maior, né? Hoje em dia tem muitas escolas de formação médica, a maioria são particulares e a maioria é de baixa qualidade, né? Você está querendo falar? Só um momento. Se os héteros, etc., também discriminação, o homem que tem um homem... Sim, o LGBTQI. Eu até acho que é menos acentuado do que o racismo, acho. É verdade. Eu acho. Não é que não exista. Existe, sim. Né? Existe. Sim, sim. Bom, esse é um campo, digamos, inesgotável, um assunto que rende muita conversa. Pessoal, é que a gente tem que entregar 9h30 o espaço. Olha, esse também é um assunto difícil, né? Difícil. Eu tenho pensado muito sobre esse tipo de problema. Por que os jovens estão cada vez mais desacreditando de processos coletivos? É porque o jovem está vivendo hoje muito mais fortemente sob influência das chamadas tecnologias, né, de informação e comunicação, que é o celular. Ele está preso no celular, né? E a cabeça dele está se formando a partir daquilo que ele está vendo no celular o tempo todo. E o que se vê no celular o tempo todo é o quê? É a valorização do indivíduo, fora de qualquer contexto. Porque o indivíduo, no mundo, né, no chamado global, na globalização, ele está colocado ali como um indivíduo, né? E ele e o mundo, ele contra o mundo. Então, há uma espécie de introjeção, né, da ideia de que o saber coletivo, o saber dos mais velhos, de outras gerações, não tem mais importância nenhuma, não está com nada, até porque levou a essa situação que nós estamos vivendo hoje. Então, não há essa valorização. Por isso que eu estou falando que esse assunto é inesgotável, né?
Obrigada, que a gente tem que entregar o espaço às 9h30. Gente, uma salva de palmas para todos nós aqui, hein? Parabéns. Obrigada mais uma vez, a equipe toda aqui. Eu fui uma aluna de todas vocês hoje. Obrigada. Quarta-feira,